E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender sobre tipos de variáveis. No JavaScript, os tipos de variáveis a gente não declara o tipo da variável, porque é uma linguagem que tem uma tipagem muito fraca. E o que é tipagem? A tipagem é o tipo da variável. Diferente do Java e do C Sharp, que eles declaram o tipo da variável, no JavaScript a gente não declara. Entendeu? Então, como a gente aprendeu na aula passada, é só colocar o var, o nome da variável, e depois colocar o valor da variável, né? O que essa variável recebe. Então, só exemplificando aqui, ó. Var aluno recebe Saulo. Então, Saulo é uma string e o aluno é o nome da variável e aí que está recebendo o dado Saulo. É que a gente não coloca que isso aqui vai ser um string, né? No Java e no C Sharp, etc., entre outras linguagens que você usa, entre outras linguagens que tem essa tipagem muito forte, a gente coloca antes do nome da variável o tipo dela, ou seja, o que ela vai receber, se é um string, se é um inteiro, etc. No JavaScript a gente não faz isso, só coloca o var, o nome da variável e o dado que ela recebe, entendeu? Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de variáveis e para vocês se aterem, mas a gente não vai, na hora de declarar a variável ou a constante, a gente não vai dizer o tipo dela, entendeu? É só vocês entenderem o que é um string, o que é um número, entendeu? O que é um objeto e aí etc. Beleza? Então vamos começar. Existe a string, que eu já acabei de falar, que é todo o texto. Eu costumo falar que é todo o texto, mas lá para frente a gente vai entender que tem algumas coisas que a gente pode usar nesse texto para colocar uma variável dentro dele, para colocar um objeto dentro dele. Então ele vai usar alguns caracteres reservados para a gente poder manipular esse string. Mas por enquanto, pensem que é todo o texto, entendeu? Tudo que vocês pensarem de texto, vocês podem colocar dentro da string, tá? Futuramente a gente vai ver como a gente pode manipular string de outras maneiras, entendeu? Aí vocês vão ver que tem alguns caracteres que a gente usa para manipular string que aí não se encaixa em todo o texto, entendeu? Então, a maneira certa de falar o que é string é quase qualquer valor entre aspas duplas, entendeu? Então, quase qualquer valor entre aspas duplas é string, mas por enquanto pensem que é todo o texto, tá? Depois você vai ver isso. Então, string todo o texto entre aspas duplas, beleza? E além da string também tem um número, que é o valor numérico, que são números. Então, quem já aprendeu outras linguagens sabe que nesse campo numéricos tem double, float, tem inteiro e etc. Aqui no JavaScript também tem isso, mas a gente não vai declarar isso na variável. Como eu já falei, o JavaScript é uma linguagem que não é tipada, é fraco na tipagem, entendeu? Então, aqui a gente só diz que é número. Então, tem números e também tem booleanos. Então, booleano que pode receber verdadeiro ou falso, que na programação a gente chama de true ou false, tá? Então, true ou false. Então, tudo que é booleano só recebe true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Só recebe esses dois valores, tá? Não pode receber outro além disso. Então, booleano só recebe exclusivamente true ou false. Numérico recebe qualquer número. Então, inteiro, números quebrados, números grandes. Então, numérico. E o string, todo o texto entre aspas duplas, beleza? Então, isso aqui são os tipos de variáveis que tem no JavaScript, tá? Existem outros também, que a gente vai ver depois. Aí eu já vou matar a curiosidade de vocês, né? Então, quem vai ver depois vai ser array, quem também vai ver objeto, função e etc. A gente vai ver outras formas de você tipos de variável, né? Então, depois a gente vai entender que tem como colocar uma função dentro de uma variável, tem como você criar uma variável e nessa variável receber um objeto, receber um array e etc. Você vai aprender o que é objeto, array e função mais tarde, entendeu? Mas por enquanto esses três aqui a gente vai usar mais e vocês têm que aprender esses três muito bem, porque isso a gente vai usar muito, muito, muito. Tipo, muito mesmo, durante todo o código a gente vai usar diversas vezes isso aí. Então é bom a gente entender bem isso aí, certo? Então, eu vou dar aqui um exemplo de string, número e boolean para vocês entenderem, tá? Então, declarando uma variável do tipo string. Então, é a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Então, vou usar o mesmo exemplo. Tá aqui, ó. Var aluno igual a sala. Então, isso aqui seria um string, né? Uma constante, como seria? Então, professor
Pronto, aqui seria outro exemplo de string, só que aqui com uma constante, né? Agora um exemplo de número. Então, var nota 1, 5, constante, média, igual a 10. Tá, então aqui já tem dois dados, né? Uma variável e uma constante, a variável que recebe 5 e a constante que recebe 10. E aqui está o nome delas. Então, a constante, o nome dela é média e recebe 10. A variável, o nome dela é nota 1 e recebe 5. Ok? Então, aqui é exemplos de números. E exemplos de booleano agora. Então, exemplo de booleano, você vai fazer var, o nome que você quer da variável. Então, vamos colocar aqui estado e true. Então, normalmente, um boolean a gente declara como variável, porque normalmente quando a gente declara um booleano, a gente vai mudar ele depois, tá? A gente vai pegar ele e vai mudar para false, etc, tá ligado? Então, normalmente a gente usa o variável aqui, tá? Pode ser que em alguns casos a gente use constante, pode, mas na maioria das vezes a gente usa variável, tá? Também tem constante, né? Então, constante ligado. E aqui a gente pode dar false. Tá? Então, pode ser também isso aqui. Então, é uma constante, o nome é ligado e recebe o valor false. Então, esse valor aqui, só que não é entre aspas, tá? Não se confunda isso daqui. Peraí, deixa eu voltar. Isso aqui. Isso aqui é diferente. Isso aqui é string, tá? Isso aqui é string. Agora, sem as aspas, só o valor true e o valor false, sem aspas nenhuma. Isso aqui é booleano, tá? Essas duas palavrinhas aqui, certo? Então, isso aqui são exemplos de string, números e booleanos. Mais para frente a gente vai entender outros conceitos, tá? E já aproveitando aqui, que a gente está aprendendo sobre esses tipos de variáveis, vamos aprender também uma coisinha que é concatenação, tá? Então, o que é concatenação? Vou ter que colocar aqui outro tópico, concatenação. Então tá, concatenação. Concatenação é você pegar dois valores, dois dados e colarem. Colar mesmo, colar, entendeu? Então você pegar dois dados e juntar mesmo. Literalmente você está juntando dois dados. Você não está somando, você está juntando mesmo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. Vá aluno e constante professor. Tá vendo que tem Saulo e José aqui? Tá, vou pegar esse daqui. Se eu quiser concatenar eles, como é que vai ficar? Então eu vou botar aqui, vou criar uma variável nova, né? Então var conc de concatenar, recebe, e aqui a gente vai passar aluno mais professor. O que é que isso significa? Significa que a gente está concatenando, a gente está somando, a gente está colando dois dados, tá? E esse mais aqui, a gente vai aprender na próxima aula sobre os operadores matemáticos, mas por enquanto, entenda que isso aqui a gente está somando dois valores, tá? E esse valor aqui de aluno, ele é Saulo, é essa string aqui. E o valor de professor é essa string aqui, José. Como é que a gente vai somar duas palavras? Normalmente a gente entende que a soma ocorre entre dois números, certo? Porque um operador matemático soma entre dois números. Mas quando tem uma string aqui, como é que a gente vai fazer para somar? Então, acontece o seguinte, o aluno aqui eu vou substituir por Saulo para ficar mais didático, tá? Então aqui eu vou substituir por Saulo. E aqui professor eu vou substituir por José, que é o valor dele, tá? Só para vocês entenderem melhor. Então aqui, José. Na concatenação, esses valores aqui, esse conc aqui, ele vai receber Saulo mais José. Então, teoricamente, o var conc, ele acaba recebendo a junção dos dois. Então fica assim, ó. Entendeu? Então, isso daqui foi uma concatenação que a gente fez. A gente juntou duas strings. Se isso aqui fosse um número, exemplo 2, e aqui fosse um número tipo 1, aí sim a gente teria que somar, porque aqui são dois números, tá? Mas se fosse um string assim, tipo assim, Saulo e José, então teria que juntar, porque a gente está juntando, a gente está somando duas strings. Então não tem como você quantificar uma string. Não tem como você dizer que essa string aqui vale 3 ou vale 2, entendeu? Então não tem isso na matemática, entendeu? Então, teoricamente, você soma os dois, você junta os dois, tá? Se aqui fosse um número, ficasse 2 mais José, como é que a gente faria isso aqui? Aí o programa ia verificar. Aqui tem um número e aqui tem um string. Tem algum resultado para isso? Não tem. Só se aqui fosse um número, né? A gente teria como somar normalmente. Mas como aqui tem um string, então a gente concatena. Então fica 2 José. Fica assim, colado, entendeu? Se a gente colocar um espaço aqui, ó, aí fica um espaço aqui também. Se a gente tirar esse espaço aqui, a gente tira o espaço aqui também. Ele junta. Teoricamente, ele está juntando. Entendeu? Se a gente colocar um espaço aqui no final, e aqui também dá um espaço. Entendeu? Então,
Pra vocês entenderem, é basicamente isso. Então, a concatenação, ele junta dois valores. Junta mesmo, não soma, ele junta dois valores. Se aqui fosse um 3, não seria concatenação, seria uma soma, entendeu? Só estaria somando. A concatenação, ele junta dois valores, certo? Então, isso aqui seria concatenação. Vou dar outro exemplo aqui de concatenação, tá? Então, tem uma brincadeira que o pessoal fazia, que era eu acho que era assim, eu acho que eu lembro como é que era a brincadeira. Você colocava uma você falava assim, quanto é que era um mais um? Aí o cara falava 2, mas na verdade ele queria falar 11, entendeu? A brincadeira era você errar falando que era 2, mas a resposta era 11. O que que a gente pode tirar disso na programação? Seguinte, vou chamar aqui uma variável C, e aí o cara perguntava quanto é que era um mais um, mas na verdade ele estava perguntando qual era o valor de 1 mais 1 assim. Ou seja, em formato de string. Isso aqui pode? Na verdade pode. Você pode colocar qualquer texto aqui dentro de aspas. Isso aqui é uma string, não é um número. Isso aqui é um número dentro de uma string. Então, na prática, resumindo, isso aqui é um string. Isso aqui também é um string. Isso aqui só seria um número se tivesse sem as aspas. Aí seria um número. Mas, aqui é um texto, entendeu? É um texto que tem um valor de 1 aqui dentro, tá? Então, beleza. Então, a pergunta que o pessoal fazia, né, para brincar, era para você somar 1 mais 1. Só que aí, na concatenação, a gente junta esses dois valores. Então, o C, ele passa a receber esse valor juntando com esse outro valor. Então, ficaria 1 juntando com esse outro valor, ficaria outro 1. Então, ficaria 11. Só que na brincadeira lá a gente falava 2, né? Porque, tá somando 1 mais 1, então é 2. Fácil, mas normalmente essa brincadeira aí o pessoal fazia para dizer que é 11. Então, tem uma diferença entre isso daqui e isso daqui, tá? Isso daqui é 2. Porque aqui a gente não está colocando aspas, não é um texto. A gente não está concatenando, a gente está somando dois números, tá? E aqui a gente está somando dois textos. Quando a gente está somando dois textos, a gente está juntando eles, entendeu? Então fica um colado com outro 1, ficou 11. E aqui 1 mais 1, que é um operador normal, ficou 2, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês tirem sobre concatenação, que é concatenar dois textos, ou um número com um texto, entendeu? Um texto com um número e vice-versa. Então, e tanto faz, entendeu? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que concatenação é você juntar um texto com qualquer outro valor, entendeu? Então é isso. Então, essa aula a gente aprendeu sobre, só para recapitular, a gente aprendeu sobre o que é string. Então, string, todo texto com aspas duplas, número, todo número, não valor numérico, todos os números, então, números com ponto e vírgula, com ponto, número grande, número inteiro, e etc. Número fracionário, que eu já falei que é com ponto, e etc. Então, o booleano só recebe dois valores, true ou false. E não se confundir com true assim, com aspas, tá? É diferente. Esse true aqui é uma string, tá? Esse true aqui é um valor reservado para booleano, tá? Que a gente usou aqui. A gente fez aqui dois exemplos, né? Dois exemplos de string, dois exemplos de números, dois exemplos de booleano, que são os três operadores aqui, né? Os dois tipos de variáveis aqui. A gente fez dois exemplos de cada. E aqui a gente explicou um pouquinho sobre concatenação, para vocês entenderem o que é concatenar dois dados, entendeu? Então, isso aqui é uma soma, isso aqui é uma concatenação, porque está juntando dois textos, e aqui está juntando um número com um texto, também é concatenação. Então, quando está juntando dois números é soma, quando está somando qualquer dado com um texto, então 2 com um texto, ou texto com um texto, então, se você está somando um texto com qualquer outro dado, concatenação, certo? E aqui está o resultado. Então, aqui vários exemplos, e aí é isso. Qualquer dúvida, vocês botem no comentário que a gente vai responder, ou entre em contato comigo em alguma rede social, que a gente tira a dúvida, tá? E de início é isso. A próxima aula vai aprender sobre operadores matemáticos, aí vocês vão entender conceito de mais, menos, dividir, multiplicar, e entre algumas outras coisas que veio com a programação, tá? Então é isso, até a próxima aula.